Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar à imagem do futebol. Ontem nós tivemos um programa especial, tanto ao meio-dia quanto à noite, mas não deixamos de trazer aqui, tanto no preliminar quanto no Cadeira Cativa, um conteúdo bom, né? Tivemos um Natal com Renato, com Carlos Simon, com festa de aniversário do Cadeira Cativa. No final do ano, nós também, no dia 1º, teremos uma programação alternativa e no dia 2, tudo ao vivo, assim como no dia 26, 27, 28 e no dia 29 nós faremos uma programação especial, porque está todo mundo já, como diriam, em Lagoa Vermelha, né? Cassia Carpes, Geraldo Andrade, que são do interior, um é de São Borja e outro é do Alegrete. O pessoal já está deitando o cabelo para a praia ou para o interior, então, enquanto o pessoal tiver a condição de nos acompanhar ou pelo Facebook ou pela televisão, tudo certo, vamos levar sempre conteúdo o mais atualizado possível. Então, teremos programação normal durante toda essa semana. Na sexta-feira, programas alternativos repetidos. E também na segunda-feira, dia 1º do ano, para que você tenha sempre a programação ordinária da Ubra TV. Bom, o Cassia Carpes está aqui, o Geraldo também, são homens que viveram intimamente o Campeonato Gaúcho. O Geraldo Andrade, inclusive, vivia muito de perto essas competições de início do ano, tanto o torneio do Alegrete quanto o torneio de Santiago. Eram competições extremamente atraentes, ainda são relativamente atraentes, mas com pouca divulgação. Então, na época, nós abraçamos tanto o torneio do Alegrete quanto o de Santiago, transmitindo grenais, dando um saborzinho especial ao mês de janeiro. E até isso foi por água abaixo em função da crise, tanto nas emissoras de rádio, quanto também nos patrocinadores. Vamos falar de gauchão. Eu tenho brincado, Cassia, Geraldo, Maurício, que esse é o campeonato mais difícil do mundo. Porque o Grêmio ganha Copa do Brasil, o Grêmio ganha Libertadores da América, quase com o pé nas costas, ganha aqui, ganha lá, do Lanús, ganha na Argentina, que só o Pelé tinha ganho, e não consegue ganhar o gauchão desde 2010. Nós já vamos para 2018, já vai para 8 anos que o Grêmio não ganha o Campeonato Gaúcho. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 7 anos que não ganha. Se não ganhar o próximo, são 8. Né? Então, e esse ano vai ser forte também para o Internacional. Que o Internacional, daqui a pouco, o gauchão vira prêmio consolação. Ganhar a Copa do Brasil vai ser difícil. Ganhar o Campeonato Brasileiro vai ser difícil. O Internacional não tem nem Sul-Americana. Não tem? Não tem. É classificatória sempre para o ano subsequente, não é dentro do próprio ano. Então o Internacional tem 3 competições para jogar. Se essa primeira liga nem sei se sai. Agora olha o surrealismo da coisa, Cassia. Geraldo, já vou passar a bola para vocês. Depois eu vou falar do Guto aí pedindo 5 milhões. Quem avisa, amigo é. 2 recados eu dei aqui. Um há 20 anos que eu estou dizendo a mesma coisa. Uma hora vem a cobrança dos direitos trabalhistas. Quando o Internacional contratava 300, 400 jogadores, lá na época primeira, quando dava tudo certo, era campeão de tudo, do Pífero e do presidente Fernando Carvalho. Eu era o único da imprensa que, ao invés de ficar babando o ovo, dizia: cuidado, contratar a rodo 300, 400 jogadores, um dia vem a conta. O Inter, e cheguei a escrever e falar muitas vezes em rádio, o Inter está sendo campeão de tudo, mas a que preço? Escrevi, está lá no arquivo do Correio do Povo, campeão a que preço? O pessoal ficava pé da vida, e agora está aí a cobrança. O Internacional tem mais dívidas trabalhistas do que quase todos os clubes brasileiros. Só não tem mais dívidas do que Vasco e Botafogo, o que por si só já é um vexame extraordinário. E avisei, quando o Guto estava balança, mas não cai, ou bota para a rua agora, ou não bota mais. Aguenta o ferro. E como é que vai ficar o ano que vem? Vão ter o Guto na segunda divisão, na primeira divisão? Ou tem alguma coisa escrita? Ninguém nunca respondeu nada. Nem a imprensa também, que agora se deu conta. Eu fiquei 2, 3 meses perguntando aqui, o que é que está escrito nas letrinhas aquelas? É a renovação automática? Resumindo, tu induziu o Internacional a botar fora para a rua? Não induzi para botar para a rua. Eu perguntava. Não olhou o contrato? Eu perguntava. Eu não induzo nada, com 500 juristas lá. Olhar o contrato. Não, eu perguntava o que é que estava escrito no contrato, mas daí é a economia interna. E aí é o seguinte... pode demitir ou não? Não estamos pensando nisso, nós queremos ficar com o Guto até o final do ano.
Tá, mas e se classificar, ele fica automaticamente para o outro ano? E demitindo antes, ele já não renovaria automaticamente? É o que ele está buscando na justiça. O Inter demitiu antes, quando ainda não tinha subido. Mas já estava classificado na classificação. Aí é o seguinte, classificação valia 1 milhão. Exato. Mas estava classificado ou não estava? Porque o Inter foi para jogar contra o Oeste, todo borrado, precisando de um pontinho. E aí o Inter teve que colocar um novo ânimo. Porque ninguém nem respeitava mais o Guto lá dentro. Não tinha mais poder para nada. Já tinha virado, né, nem pau mandado era uma desconfiança só. Aí o Odair foi lá, ganhou aquele pontinho do Oeste, o Inter adquiriu uma tranquilidade para jogar com Goiás e Guarani, porque se perde pro Oeste, o Inter ia borradinho para Goiás e só não ia jogar borrado contra o Guarani, porque o Guarani já tinha se livrado. Logo que contrataram o Guto, eu estava... Tá rolando já, boa tarde. Boa tarde a todos, Geraldo. Feliz Natal atrasado. Obrigado, igualmente. E o ano novo está logo aí. E eu estava com teus companheiros lá da Gaúcha quando me perguntaram se eu era a favor do Guto. Eu disse que não. Isso antes dele ser anunciado. Eu disse porque ele não mudaria o contexto nacional. Ele viria de quem já teve lá e ficaria na mesma. Tá? E estava comigo o Clayton e outro. Parece um processo viciado, né, Cassiano? Exatamente. Parece. E outro que estava no Internacional. Como eles gostavam muito do Guto, o Guto criou nas categorias de base, havia aquela paixão. Digo, olha, não é hora da paixão, é hora da mudança. E eu não tenho certeza, por isso eu não concordo, de que o Guto iria mudar o Internacional. Não, ele ia fazer a mesma coisa que alguns dirigentes estavam fazendo e gostariam que ficasse assim. Então, naquele momento, eu tive a coragem de dar essa opinião, que é muito difícil, Elton, né? Eu achava que alguém tinha que vir para mudar. O Internacional estava... não trouxe mudança nenhuma. Não trouxe mudança. Nenhum. O sistema se acomodou, o sistema aceitou aquilo que era igual ao que estava. Então, eu acho que o Internacional tem que tirar lições desse ambiente. Agora corre um risco com o Odair, no sentido de que o Odair também está lá. O Odair tem uma cartada só. O Odair é um jovem, educado, promissor, bom caráter, foi meu atleta em 98, tá? Tem tudo para vencer, mas muito cuidado, que o futebol é muito traiçoeiro. Ou ele toma a decisão ou alguém vai tomar por ele. Se tomar por ele e errar, é ele que vai tomar as decisões. Tá? Então, quer dizer, não adianta ser bom moço sempre. Não adianta ser, esse negócio de bonzinho ou ser duro, é igual. O sistema do futebol, se deu certo, tu é o melhor. Mas o Odair tem personalidade. Ele mudou bastante, ele tem caráter. Agora não basta aquilo, o jogador vem aquele papinho. Nós gostamos muito do Odair. Gosta porque está ganhando. E se estiver perdendo, o treinador não tem comando. Começam nas entranhas do futebol, no dia a dia, diz assim, não, ele é muito boa gente, mas não tem liderança. Então, muito cuidado, porque tem que ter liderança, tem que ter caráter, tem que somar. E o clube apoiar, porque se o clube não apoiar, não adianta nada. A liderança do Inter do Guto não existia, né? Deu para notar isso naquele fato que aconteceu com o D'Alessandro no Beira-Rio. E aliás, fraco em tudo, até para dar entrevista era fraco. Que o D'Alessandro, o capitão, tudo bem como capitão, mas não era a função do D'Alessandro ir lá convocar, brigar com a torcida, como ele fez. A função era do treinador, ir lá buscar os jogadores, fazer... E aí eu acho que faltou uma grande liderança. Agora, não é culpa do Guto, hoje ele está cobrando o Internacional, né? É culpa dele. A direção aceitou aquela ali do D'Alessandro. Exato. E eu acho que o início desse processo começou errado quando o Internacional falou que pagou o Bahia para trazer o Guto. Não existia um planejamento, né? Trataram o Guto como um super-homem. Como se fosse o... Por exemplo, eu quero suscitar o... Como é que é o nome do da Argentina? São Paulo, né? São Paulo. Aliás, São Paulo fez um... Acho que para não cometer... Deu um carteiraço, né? Aliás, que coisa... A pergunta aqui pro Rec... Vagabunda que ele fez, foi um grande repórter. Hoje é comentarista, é um dos melhores repórteres que eu já vi. Com aquele tino da esperteza e da malandragem, o Rec sempre teve, de buscar o dia a dia do vestiário. Qual é o esquema tático que o Odair quer? Vocês já sabem? Exato. Aí que começa o grande X da questão. Se tu vai contratar jogadores... Já voltaram com a conversa do Losango. Se tu vai contratar jogadores, tu tem que saber que esquema tático vai fazer.
Não vai contratar para depois pensar no esquema tático. E o clube tem que ter uma filosofia. Mas, sem Existe dúvida, hoje a futebol. filosofia? Essa é a pergunta. A imprensa às vezes está preocupada na contratação. Mas a contratação para quê? Como disseram aqui, é losango, ou é um triângulo no meio de campo, ou é 4-3-3, ou é 4-2-3-1, ou é 4-4-1-1. 4-1, Tem que saber, 4-1, né? Agora, Cassiano, É muita nomenclatura. Mas eu acho que esse 4-2-3-1 é o que está mais funcionando, inclusive, por quê? Ou 4-1-4-1. No 4-2-3-1, que é o esquema que o Grêmio está jogando há muito tempo, tem marcação e tem saída. No 4-1-4-1, Mas só também era um porque o centroavante era lento. No momento que, se fosse o Bolanhos, era diferente o esquema tático. Então, é o que eu estou dizendo. já virava um 4-4-2. Exato. E muito mais velocidade, muito mais habilidade, muito mais movimentação, dando mais alternativa para os outros. Então, o Grêmio é diferente, ele já tem. Agora, se o Grêmio ficar novamente com o centroavante rústico, preso, como foi, e sem movimentação, ele vai voltar ao sistema que falhou no final. Ou seja, não tem velocidade. E sem velocidade ninguém joga futebol. Agora, Cassia, essa questão que você levanta, assim, tem algum clube brasileiro hoje que, com exceção de um ou dois clubes, que tem um padrão de jogo, de sistemas? Eu gosto do esquema tático que o Liverpool coloca, 4-3-3. Eu sou da época do 4-3-3, com mudanças de característica do tempo. Os dois ponteiros dão uma recuadinha e tal. Mário Sérgio, o Valdomiro recuava. Os laterais são laterais. Olha o Liverpool, que agora belo jogo, não sei se vocês viram, 3-3. No vi Barcelona campeonato. Mas esse do Liverpool 3-3 foi sensacional. O Coutinho jogou muito e o Coutinho faz o triângulo. Ele está aqui, nesse triângulo, Coutinho. Um volante. Foi 3-3 com o Arsenal, Volante né? na frente da zaga, é isso que o Inter devia fazer. D'Alessandro de um lado e outro do outro. E 3 na frente com possibilidade de voltar. E lateral, gente, vamos ser sinceros, qual é o lateral do futebol brasileiro aqui que é bom? Ala? Nenhum. Eles vão 2, 3 vezes, levam 4 nas costas e tomam gol. Então é o seguinte, dá liberdade, é o que o Liverpool faz. Ele segura os laterais, 4, 3 num triângulo. Esquema Tite. 3 num triângulo. No Inter. Mas a partir do triângulo, que o Coutinho faz parte, chega na frente toda hora. Um time veloz, o brasileiro, o centroavante que é a reserva, mas que cresceu muito. O Firmino? Firmino. Roberto Cresceu, Firmino. se movimenta bastante. E automaticamente esses 3 vêm até o meio de campo. O Firmino fica um pouquinho mais. Vem e se fecha. Com os alas viram lateral para ajudar mais a zaga, para ficar um composto. Mas a partir do 3-3, são jogadores habilidosos e de velocidade. Quer ver, O Liverpool, que é uma equipe que, se a gente for pegar, só em dezembro ganhou do Brinton por 5-1 no campeonato inglês. Mais gol fácil. Depois ganhou de 7-0 do Spartak na Liga dos Campeões. Aí empatou com o Everton. Ele tem a zaga 1-1, um pouquinho fraca. É que eu digo, pouquinho fraca. Tem que poderar a tua zaga. Aí depois ganhou mais uma partida por 4-0, agora um 3-3. É uma equipe ofensiva, né? O Inter do Tite em 2008 tinha Bolívar num lado e Marcão no outro, com características de zagueiro, mas que já tinham jogado de lateral. O que tinha no meio campo pra frente? Edinho, Magrão, tinha saída, Guinhazu, que tinha saída, para liberar para os outros 3, lembra qual eram os 3? D'Alessandro, Gilmar e Alex. Geraldo, se tu quiser no decorrer do jogo, tu bota o mais agudo, ou na esquerda ou na direita, e muda o sistema. Passa para 4-4-2 pelas pontas. Antigamente tinha um ponteiro mais agudo. Tinha 2 ponteiros mais agudos. Depois virou o 4-3-3 com um agudo. Depois o 4-3-3 esse. Agora é esse que o Liverpool faz. Sem ponteiro agudo, mas com gente naquele setor. De alta habilidade. Mas o Inter tentou velocidade. fazer isso com quem? Com o Antônio Carlos Zago, lembra? 4-3-3. Sim. O Internacional tinha 2 Mas aí tem que ponteiros. ter jogadores Mas rápidos, aí- velocidade e habilidade. É que não havia... Aí o Inter colocava 3 marcadores na meia cancha. às vezes. aí não adianta. Fez isso contra o Novo Hamburgo. O Internacional fez isso contra o Novo Hamburgo numa decisão. Colocou 3 marcadores. Você colocou antes, essa questão do Campeonato Gaúcho. Eu tenho uma posição com relação ao Campeonato Gaúcho em relação ao Grêmio Mais Internacional. campeonato mais difícil do mundo. Eu O Grêmio, acho... o Grêmio partia certa vez para o 4-3-3 quando teve o Fernandinho na direita,
um centroavante e o Pedro Rocha. Ele praticamente já estava no 4-3-3. No momento que ele perdeu o Pedro Rocha, o que ele perdeu? Velocidade, habilidade no ataque e começou a se retrair. E ficou um centroavante sem velocidade. E um pela direita, que é o Ramiro, que fecha o flanco. São coisas diferentes. Então o teu meio de campo tem que estar bem composto. Ele é um complemento desse setor de habilidade e de velocidade. Hoje, jogador que não tem velocidade na frente, paga caro. Mas o Fernandinho entrou no lugar do Pedro Rocha. Depois. Mas o Grêmio teve algum momento, o Fernandinho, Sim, que ali o Fernandinho cresceu pela direita, entrando por dentro, tá? O Pedro Rocha na esquerda e o centroavante. Mas o Grêmio lá atrás, quando contratou aí, que o Grêmio tentou, mas o cara se complicou. O Bolanhos era a pessoa exata. Por quê? Veloz e habilidoso. Começou o ano assim. Começou o Bolanhos. Depois descaracterizou. O Grêmio vai ter que refazer isso aí, né? Eu estou brincando que o Campeonato Gaúcho é o mais difícil do mundo. O Internacional ganhou 6 dos últimos e o Novo Hamburgo, então o Inter foi fácil. Não, é que o Internacional, o Inter não estava muito preocupado em crescer como instituição. Era dizer que era campeão de tudo e que ganhava um título por ano. O Internacional fazia a leitura equivocada. O Gauchão foi que forjou a nossa tradição do futebol, da pegada, da imposição, da força, do técnico também, porque nós tivemos, se pegar o Internacional lá para São Paulo, vocês davam carpejando, não era fácil, nós enfrentávamos isso aí. Então é o seguinte, o Gauchão é o forjador dessa nossa história. Não adianta tu querer agora dizer, o Gauchão não serve. O Gauchão serve para se adaptar a Libertadores, porque tem o pega e a chegada, tá? O Libertadores tem um pouquinho disso. Era o Gauchão que vai ganhar o ritmo. A gente não cresce. O Independiente surgiu aí por quê? Ele surgiu das cinzas. Ninguém falava mais Independiente, porque tem a camisa, tem a tradição da história de Libertadores do passado. Mas, Cassia, aí entra uma questão assim... E um 4-3-3 praticamente. Aí entra uma questão assim, eu vou discordar em partes de você. O Gauchão é um caminhão a diferença de Grêmio Internacional para os clubes do interior, né? Às vezes. É um caminhão a diferença. De investimento, sim. Olha o Novo Hamburgo, agora foi campeão gaúcho, não jogou o segundo semestre. Então, mas aí é A obrigação é dos clubes, mas não é fácil. Eu até acho que se os clubes, o Geraldo puxa uma coisa, se os clubes jogassem mais o ano inteiro, os clubes do interior teriam muito mais nível, porque aí haveria, em outras séries, a D, a E, quem sabe até a B, como Juventude do Brasil, o intercâmbio. Os clubes do interior têm dificuldade de atravessar a fronteira e ir lá e se defrontar com clubes que já têm experiência. É isso que falta. Por que o Brasil cresceu, o Juventude cresceu? Quando ele atravessou as fronteiras, pegou experiências, né, para jogar fora, para jogar em casa, de competições mais duras no sentido de que tem que jogar, tecnicamente. Cassia, entenda o caso Guto Ferreira. Por que 5 milhões? É bem fácil. 1 milhão... Tu gostou dessa, né? Não, fazer o quê? É o assunto do dia. Olha aqui, um dos assuntos do dia, né? 1 milhão era se classificasse. Aí o juiz pode deduzir que ele estava classificado. Até o quarto ali. Até o quarto. Não precisa ser campeão. E ele ficou... É que lá no contrato ele diz assim, campeão tanto. E entre os 4, acesso tanto. Campeão renova automático. Independente campeão. Tá no valor, já está lá o valor. Subiu, renova. Aí tem que saber o que está escrito. Mas já está lá o valor. Se renova, já está lá o valor. Sim. Tudo indica. Mas é que tá, se o Guto tá exigindo e tá contestando isso na justiça é porque não existia esse adendo do campeão. Porque se ele tá pedindo esses 4 milhões restantes... Da classificação. Devia ser classificou, renova. 1 milhão e mais 12 vezes 300 uns quebrados dá 5 milhões. Pronto, é fácil. E a questão principal... E como ele cobra esse 12 vezes 300 alguma coisa, não existia essa exigência de ser campeão. Mas porque se existisse existia a renovação automática subindo, não só sendo campeão. Subindo ou sendo campeão? Não, porque se tem que ver o que está escrito. Não, mas e outra coisa, ele subiu ou não subiu? Mas se estava com um fraudão lá contra o Oeste, é só pegar o 0-0 aqui e entregar para o juiz. Mas ver o fraudão que eles estavam aqui, para ver se eles estavam classificados. Porque tinha Colorado ajoelhado na frente da televisão, que se o Oeste faz um gol, o Inter vai jogar contra o Hélio dos Anjos, que é o couro do Internacional, ia ficar aqui na última contra o Lisca. Mas, o fato de o Guto... O Inter foi malandro. Como diria o filho do presidente Koff, malandro. Falso pra Carvalho, fala mansa. Mas o fato do Guto exigir na justiça esses 12 meses, que seria da renovação, já dão fortes indícios de que a renovação não era só com o título.
Porque ele pode alegar que o Inter já estava classificado para a Série A, mas o título não, tanto que não veio. O Inter não tinha pontuação de título, tanto que não conquistou o título. Era renovação automática subindo. Agora, o presidente, isso está claro. O presidente já está exigir com uma bomba que vai ter que resolver amanhã, que é a suplementação orçamentária. E eu até acho que essa convocação extraordinária é estratégica, porque eu acho que amanhã vão os amigos do rei. Sim, de férias, né? Para mobilizar a oposição, o cara está lá em Garopaba, dizer, vou lá para ferrar o Medeiros? Não, vou lá para dar uma mão. Olha, eu não sei. Mas aí, se a oposição fosse unida, o Internacional já tem 5 candidatos à presidência. E a convocação é tipo aquela, tal hora com tanto e a partir dali os presentes. Mais ou menos isso. É isso aí. Uma questão acho que a votação sai amanhã de qualquer jeito. Até porque tem a votação do novo orçamento, que prevê alguns aumentos, pelo menos no papel, interessantes, né? O Inter já tinha 200 e não sei quantos Sim, mas agora está projetando 305 milhões líquido de receita. Está projetando um aumento de quase 40% da receita do quadro social. Olha, as questões econômicas do país não levam a crer um aumento tão grande, né? O problema do Inter é aquele passivo que está ali nos jogadores, que não sabe se vão sair, se vão ficar, mas tem que pagar. Que é a quantidade de jogadores que não já tem 214. É um passivo momentâneo, né? Viu, Geraldo? 214 processos, se não me engano. E tem mais uns 30 para estourar aí, porque esses aí tudo que... Esses se 200... treinar em separado já é questão trabalhista. Esses 214, isso é um dado que foi divulgado pela Justiça em agosto. Então, é um pouquinho mais, porque tem que somar os novos. A moeda de troca internacional tem que ser esses jogadores que não vão ficar. Ganham demais. E tem contrato longo aí. E outra coisa, Geraldo, o Inter já tem 105 milhões renegociado com o Profut. Então, não é isso que o Inter está devendo para 214 caras. Alguns já foram abrigados no Profut. Sim, parcelado lá. A questão do Guto, talvez ele esteja se apegando num foco importante, que o Guto saiu do Inter com 64 pontos, né? O Inter tinha 64 pontos na época. Exato. Era isso, né? E foi a última pontuação. Foi a última pontuação dele. E o último que subiu, que foi o Paraná, 64. Subiu com 64. Então, 7-3 América, 7-1 Inter, 6-7 Ceará. Ele alegar que quando ele saiu. Quando ele saiu, tinha pontuação para classificar. Sim. Mas com fraudão. Bom, não, mas com o fraudão ou sem fraudão, ele só quer 1 milhãozinho dele. Não, o Londrina com 62 podia buscar esses 64. O Inter podia não fazer mais nenhum ponto. Isso é uma questão de interpretação. Aí os advogados que vão ligar. Aí deixa o juiz definir se... E outra coisa, o torcedor, ele queria matar o Guto. Agora alguns vão ficar ao lado do Guto, porque vão sentir a malandragem do clube. E outros vão defender o clube porque o Guto não fez nada no Internacional. Mas o Guto não botou um revólver na cabeça da direção do Internacional para vir para cá. Não foi o Guto. Pagou lá a rescisão. Tanto é que pagou a rescisão. 600 mil de rescisão, né? Olha aqui, Cassiá, e Geraldo e Maurício. Robinho, Sassá, o Elber parece que já foi por Vitória. Alisson e Rafa Marques por Edilson. Não. 3 Robinho. Desses aí, 2 ou 3. Robinho. Não, mas não é o velho. O velho está no Galo. Sim, é o outro está enroscado com a justiça. É o do Coritiba, Avaí, Coritiba, Palmeiras e Cruzeiro. É um jogador que não se definiu bem, né? Aí vai depender do Renato. O Renato conhece até mais do que nós, os jogadores. O Robinho é o Camilo. Ele é um intermediário de meio de campo. Exato. E qual é o outro? Sassá, aquele do Botafogo. Tem uma ervilha na cabeça. Sabe que é um bom jogador, mas se a cabeça dele melhorar, ele é um bom jogador, rápido. Ele fez muita falta o Botafogo na reta final. O Alisson, eu ouvi falar mas como tu disse, agora, se endireitar, se a gente soubesse que ele endireitar, ele daria ao Grêmio a velocidade que o Grêmio não tem. O Alisson, eu ouvi falar. Eu ouvi alguém queimando o Alisson. Eu gostei desse cara aí, especialmente na Copa do Brasil. E o Rafa Marques, Cassiá, é aquele do Palmeiras, que jogou no Botafogo. Isso. E que o Renato quer o Rafa Marques. Eu acho que vai sair negócio. Eu acho que ele vai escolher 2 aqui, mais uma graninha. O Grêmio tá... O Edilson nunca foi tão valorizado na vida. E é uma venda, né? Mas tem uma situação, né? Não tem lateral. É aquilo que disse o Cassiá. Daqui a pouco o Edilson virou Pelé. A questão do Edilson... Deixa eu explicar. Tem lateral, que não tem ala.
Não, tem lateral, só não tem. Passou do meio de campo, na média todos são iguais. Para marcar é mais fácil. Os laterais só nota 5. Alternativa. Ele marca razoavelmente bem, ele sai e chega na frente razoavelmente bem e chuta muito bem. Então ele é um lateral que dentro dessa estrutura do Grêmio ele está embutido. Mas tem o Leonardo que foi pro Mundial, Rec, para substituir ele. Tu tá de sacanagem, né? Aí é o seguinte, mas a filha da mamãezice do Cruzeiro foi direto no jogador, para não dizer o palavrão. Sim, Mas meteu 3 anos de contrato num veterano. Rec, mas aí é o seguinte, ó, eu entendo. Paga bem, o Cruzeiro está na Libertadores. Mas eu entendo esse pensamento, a filha da mamãezice foi chegar direto no Edilson. Mas e no início do ano que o Grêmio chegou direto no Musto e só não acertou com o clube? Aí podia. Mas eu não estou fazendo comparação. Não, é filha da mamãezice do Grêmio também. Mas todo mundo faz. Então não é tão filha da mamãezice. Tinha uma época Por isso que ele não pode fazer campeonato. Ninguém respeita nada. Época mas todo mundo faz. Tinha muito dinheiro que dizia que o São Paulo interferia em tudo, roubava guri, fazia isso, bababá. Não participava nem de competição mais. Exatamente. O Barcelona, quando O levou. São Paulo está por baixo, não consegue pagar. Começa a emprestar jogador para fazer o que a dupla ganhou. Faz giro. Tá fazendo, que é paga uma metade aí que eu pago a metade aqui. O Barcelona, quando levou o Neymar, negociou antes para ter a preferência. Pagou o dinheiro na frente pro Neymar. Todo mundo faz isso. Vocês vão me explicar agora a negociação do Internacional com o Sport Recife, que eu tô ficando pirado dessa ideia. O Richelli fez um mau ano, imagina se ele fizesse um bom ano, mas é bom jogador. O Inter está dando o Anselmo, que custou uma fortuna. Qual é a posição do Richelli? Segundo. Segundo. Sai um pouco mais. Ele vai ser o companheiro do Dourado. Se o Dourado não for vendido, porque o Inter está louco para passar nos cobres. Botou na prateleira o Dourado. Aí que eu gostaria de saber. O Inter vai jogar com 2 volantes lado a lado e 2 mais à frente, com o D'Alessandro e outro pela direita. É um 4-4-2. Ou 4-2-2-2. Vamos falar aqui. Aí precisa entender. Se o Inter quer contratar o rapaz aí, o Richelli, é porque ele quer embutir o Richelli dentro do esquema tático, que eu entendo que o Inter quer ser. O Odair está pensando junto com a direção. O Inter está querendo ser moderno sem saber nem como vai conseguir montar o 11. Porque a história é que hoje o futebol se faz a partir dos volantes. Tanto é que o Inter queria o Bruno Silva, né, que foi para o Cruzeiro, né, que é o Richelli, que também sabe jogar. Mas aí tem o Dourado, que é um jogador diferente. Tem que ver, como disse o Cassiano, daqui a pouco pode botar até 4 volantes, se os 4 souberem jogar. E o Sacha dá para jogar o D'Alessandro, passar do meio de campo, tem que passar. Botar o D'Alessandro lá junto com o Damião na frente, mas os 4 tem que saber jogar. Damião, que daqui a pouco o Corinthians já demonstrou que está de olho, né? Perdeu o jogo. O grande problema é que o Inter sempre depende do D'Alessandro. No momento que encaixar o D'Alessandro num esquema tático que não dependa só dele, dependa dos outros, este é o Internacional que tem que ser para o futuro. No momento que ficar dependendo só contrata alguém que carregue o D'Alessandro. Não, o D'Alessandro tem que estar dentro de um sistema tático onde ele vai também participar com a sua habilidade, com a sua liderança, mas o Inter tem que pensar num esquema tático geral, não para um jogador. O Inter está dando o Anselmo em definitivo, que custou uma fortuna. O Ortiz, que há bem pouco tempo... Anselmo, aquele que veio do Joinville. Do Joinville. Que jogou junto com o Jael lá. O Inter está emprestando um zagueiro que era há bem pouco tempo titular do Internacional. O Léo. O Léo Ortiz. E vai dar mais um dinheiro ainda, o Internacional, para trazer o jogador por empréstimo. Para aí. Tem melhor perder para a concorrência. Tem umas negociações que tu não consegue entender. Por exemplo, vou trazer um caso do Anderson. O contrato que o Internacional fez com o Anderson. E aí... Será que foi só com o Anderson? Bom, provavelmente não, né? E aí querem que o Anderson aceite um acordo que o Anderson está na dele. Ele vai aceitar, que não for bom para ele, não vai aceitar, né? Só que é um absurdo. Eu dei uma ideia para o Anderson publicamente. Pega 60 de 100, dá os 6 milhões. Indexa o dólar, vai receber em dólar todo mês. Dá X mil dólares, pronto. Uma pergunta, quem é o empresário do Anderson? Era o Sérgio Leismann. Era? O Sérgio trouxe. O representante que ajudou na negociação para vir, não o empresário. Porque caiu tanto que até o mercado internacional poderia ser uma boa, acho que meio se fechou também. Em determinado momento teve uma proposta da China, né? Tecnicamente, não. A desvalorização dele é impressionante. Mas as propostas... Os jogadores, qual é a idade dele? 28? 29, vai fazer. Novo. Mas aqui as propostas para o Internacional, para os jogadores não confirmam nunca. Tinha uma do Sacha que o presidente se apressou em confirmar que era 13 milhões de euros. Dos jogadores que tiveram no exterior nos últimos anos, foi o jogador que mais se desvalorizou. Impressionante. A desvalorização dele, do Anderson.
da forma que veio. Deve se lembrar quando chegou aqui, agora tu olha, é um jogador comum, um jogador que não tem mercado, impressionante. Terminou na reserva de um time rebaixado. Isso é... E o Anselmo, Um traje. e o Anselmo que seria cedido Bateu em na definitivo. trave também para rebaixar o Sport, o Anselmo. O Anselmo que seria enviado em definitivo para o Sport para vir, o Richelli emprestado. Não podemos esquecer, quando o Inter contratou, se vendia a ideia de que ele marcava como Wallace e saía jogar como Pogba. Aí você foi o Emerson, aquele Maria, que até Deu, foi vir, tem deu entrevista e muita gente comprou essa ideia, né? Mandar internar. Não, para aí. Compraram essa ideia na época. Eu acho que isso aqui é bem... Até hoje o Internacional não encontrou, se é que o Dourado é prioridade internacional, não encontrou, no meu entender, o volante companheiro do... O Dourado não pode jogar na frente da zaga. Tem que ter um. E o Dourado se libertar. Mas o Dourado passa a ser o segundo homem. A zaga do Inter sempre foi exposta no mano a mano. E aí teve dificuldade. O Inter precisa de um volante que saiba jogar, mas saiba marcar. Mas tu e lembra o Dourado se libertar mais. Que os grandes momentos do Dourado foi quando ele passou para o campo do adversário. Mas, Cassiá, tu lembra o que o Argel fez? Colocou o Fernando Bob, quase como um terceiro zagueiro, fixo, lembra? Mas não era de marcação. Projetando o Arthur. Canhoto. Ele era mais de toque, não era de marcação forte. Agora, com a situação financeira... A gente começa a citar. Quantos jogadores passaram pelo setor de meio de campo nos últimos anos, saindo, chegando, voltando? Não teve Com a situação financeira que o Internacional está, pelo menos que a gente observa e lê, não temos esperança aí de vermos um grande time do Inter para o ano que vem, né? De nomes, vamos dar um exemplo e trazer um grande nome do futebol brasileiro. Vai ser jogador... mediano, né? Qual foi o grande nome do Grêmio? Mas geral do futebol brasileiro o tá Grêmio, assim. aí que tá, o Grêmio construiu, e aí eu até levantar essa questão com o Cassiá, por exemplo, o Grêmio pode perder 3 jogadores, aliás, um já perdeu, que é o Barros, né? O Edilson e o Fernandinho, e ele vai conseguir suprir isso aí? Desses aí, por mais que seja lateral, o Edilson é que é o titular. Os outros... Os outros caíram muito. O Fernandinho terminou o ano como titular, mas não era uma Agora, unanimidade, a gente tem né? que convir também, né? Por mais que a gente não... Eu sempre dizia que eu não gostava da movimentação do bairro, achava ele muito parado, né? Tentando segurar a bola, mas a velocidade... Mas também um jogador que 2 meses antes de uma decisão dessa, ele não sabia o que ia fazer. Houve erro. Tá? Se ninguém procurou, ele dizia, eu sentia que não ia ficar. E continuou jogando. Então, houve erro estratégico ali também. É que não tinha outro, né? Dele, do Renato. O Cícero não podia jogar o Mundial. E o o Jael. O Jael. Mas é um problema. Também não aceitou a primeira proposta de Tem renovação. clubes aí que se deterioraram dentro da competição. O Botafogo aconteceu muito isso. Não renovou com os caras, foi levando, ia bem. Quando vem 5 jogos, não ganhou nenhuma, não classificou para nada. Nada. E perdeu os jogadores, que não contrataram. Já voltamos. Quer saber onde encontrar combustíveis de qualidade, promoções especiais, atendimento de primeira? Pergunta lá no Posto Boqueirão. Posto Boqueirão conta com a confiança da marca Ipiranga e tem os melhores serviços personalizados para o seu veículo. Da troca de óleo até aspiração de tapetes estofados, calibragem, verificação de 15 itens, sem pagar a mais por isso. Confira também a loja de conveniência com espaço agradável para seu lanche ou cafezinho. E a Beer Cave, que é um freezer que é uma verdadeira caverna com as melhores bebidas. E atenção, clientes do Posto Boqueirão, está iniciando o desafio. Responda a pergunta e seja contemplado com uma surpresa incrível. Qual posto que tem quilômetros de vantagens, possui gasolina de qualidade e atendimento personalizado? Posto Boqueirão. Fica em Canoas, na Avenida Boqueirão, em frente ao Ginásio de Esportes SP e também aqui em frente ao campus da Ubra. Portovans. Veículos multimarcas a diesel com injeção eletrônica, principalmente ano 2005, Euro 3, Euro 5, sistema Common Rail. Recuperamos e recodificamos seu injetor eletrônico. Bosch, Denso, Siemens, Delphi. Recuperamos sua bomba de alta pressão. Portovans, Avenida Maranhão, 888. Telefone 3371-3842. Agende. Atenção. Vamos falar agora da prestação de um serviço muito importante. Spot Clean, limpeza e impermeabilização de estofados. Elimine riscos de ácaro, fungos e bactérias.
Deixe seus estofados de casa, do carro, da empresa limpos e protegidos. Ligue agora, 98439-1567. E os 10 primeiros que ligarem dizendo que viram esse comercial, todos ganham excelente desconto. Spot Clean, limpeza. Um resumão rapidão aqui. Grêmio prevê mais um semestre sem Douglas e abre busca por armador. Aqui pode entrar o Robinho, por exemplo. Fernandinho e Jael foram procurados pela direção para renovar seus contratos, mas ambos não aceitaram as ofertas gremistas e devem deixar o clube. Atacante Trivério, que disputou a Libertadores da América de 2016 pelo Toluca do México e atualmente joga no Racing da Argentina, nome avaliado pela direção para reforçar o ataque tricolor. Tijuana do México deve cerca de 1 milhão ao tricolor, referente ao empréstimo de Miller Bolanhos, ainda em agosto de 2017. Quer dizer, esse cambão já está a tempo, hein? Zagueiro Bressan está renovando com o Grêmio. 2 temporadas. Meu Deus. Bom, no Inter, está aí o Guto pedindo 5 milhões na justiça por classificação para a Série A, pelo título da Série B e por renovação automática, é o que ele está pedindo. Moledo, Dudu, Richelli e Wellington Silva são os jogadores que o Internacional está negociando para reforçar o time na próxima temporada. Site chileno afirma que Felipe Gutierrez deve voltar ao Betis, e vai voltar mesmo. O Internacional não tem dinheiro para nada. Reapresentação do Inter está marcada para a próxima terça. Pré-temporada será realizada no CT Parque Gigante, com calor e tudo, parece castigo, né? Porque na Serra é um pouquinho mais fresco nessa época. Bento, Gramado. Fred, 3 anos de contrato. Vai custar 45 milhões em 3 anos para o Cruzeiro, que vai pagar inclusive uma multa ao Atlético Mineiro. Está com 34 anos. O Cruzeiro contratou também o David, atacante do Vitória, por 8 milhões de reais. O Grêmio já liberou Barrios, Christian, Arroio para procurar clube, Fernandinho deve ir também e o Bruno Rodrigo. Situações indefinidas. Cícero, que está pendente porque ganhava de 3 clubes, recebia do São Paulo, do Fluminense e do Grêmio, então custa caro. Jael, que quer uma valorização de pelo menos 20%, e o Bressan está bem encaminhado. O Grêmio pode acertar a qualquer momento. Jogadores do Cruzeiro que podem ser envolvidos numa negociação com Edilson, Robinho, Sassá, Robinho ex-Palmeiras, ex-Coritiba, ex-Avaí, Sassá, ex-Botafogo, Elber, que é cria lá do Cruzeiro, Alisson, que é cria do Cruzeiro, e o Rafa Marques, ex-Botafogo e Palmeiras. Se o Renato conhece o Sassá, e o Sassá tem como reverter essa cabecinha dele, eu apostava no Sassá. É muito rápido e é bom jogador. Agora, o problema é a cabeça, e o Renato, se conhecer, pode até doutriná-lo. Cassia, assinale a alternativa correta, por favor. Pois não. Como se fosse um vestibular. Qual foi o pior negócio da atual direção do Internacional? Que se diz, tá? Pagar 3 milhões pelo lateral direito alemão, pagar rescisão para o Guto Ferreira, São Guto Ferreira, pelo jeito, né? Parece que não tinha outro, vir do Bahia para cá, dar uma rasteira no Guto Ferreira e liberar antes do final da competição para ver se na justiça consegue reverter a situação de um caminhão de dinheiro, contratar o Marcelo Cirino como um atacante de velocidade e liberar... Dá para dar 2 opções. Dá para não ter todas as anteriores, mais, talvez? Pô, Tem mais? Sim, tem coisa. Não, tem mais outras opções? Não, contratar o Carlinhos, que não jogava há séculos. Eu posso ir continuando. Tu não botou o Anderson. Felipe Gutierrez, da gloriosa seleção chilena, que não Acho que colocou só as desse ano, só 2017. Por que um time chega numa dívida grande, né? Quer assinalar todas as questões, todas as alternativas. É claro que o peso do treinador agora com essa questão da justiça acaba o Guto levando a fama. Mas quem é que faz esse tipo de contrato? Pois é. Mas não contrata o Guto, então. Ele era daqui, nós gostamos dele, ele vai Amigo fazer o do que nós Carvalho. queremos, vai escalar o time assim, nós vamos poder conversar com ele. Conversar, todo treinador deixa de conversar agora. Tem conversas e conversas, né? Já voltamos. Cassia, em tua homenagem, 7 de outubro de 98, ainda era você ou era o Tacílio já? 7 de outubro. Internacional 3-1 no Cruzeiro. Não me lembro. Gol do Clayton.
Marcou para o Internacional. O Odair, claro, toda essa gurizada estavam surgindo. Em 98 o Otacílio pegou nas uma últimas. coisa que ninguém é insubstituível. Eu ia mostrar o gol. Tu viu o jogo Barcelona e Real Madrid? Vi. Paulinho está jogando muito. E mudou o esquema tático do Barcelona com melhor capacidade de marcação e não perdeu a agressividade. O Paulinho nesse jogo fechou a porta para o Marcelo, matou a jogada do Marcelo para o lado esquerdo e ainda chegava na diagonal e por não dentro. Fosse esse esquema... E liberou muito mais o Messi. Ou seja, o time do Barcelona não perdeu com a saída do Neymar. Ganhou um Paulinho competitivo e um Messi mais ofensivo. Querem mais do que isso, Geraldo? Viu, Cassiano? O Paulinho está jogando muito também. E conteve o ímpeto inicial do Real, que estava inspirado até os 30. O gol do Clayton aí na era Cassiá. Internacional. 3-1, Inter no Cruzeiro. 98. Aí vamos ver se não aparece. Esse é o Christian. Vamos ver se não aparece. Foi no Beira-Rio. Vamos ver se não aparece. Vamos ver se não aparece o Cassiá ali na beira do gramado. Tá ali o Clayton, camisa 10. O Clayton era recebendo do amigo dele, o Christian. O Clayton era gozado, ele olhava para ti, tu não sabia se ele estava olhando para ti, né? Aí tinha até isso, corrigir. Mas é um guri sensacional. Que vai treinar o São Paulo de Rio Grande, né? E que tenha sorte, porque é bom caráter. Eu me lembro que nós tínhamos que estar revisando a visão dele, que às vezes parece que está olhando para lá, né? Então, mas um guri sensacional. Surgiu uma gurizada ali. Naquela época era praticamente prata casa, não gastava-se isso. Ali estava o Leandro, o Odair. Acho que o Leandro já tinha saído. O Leandro, qual o ex-narigudo, o Leandro Machado, centroavante. Tinha saído em 97. Não estava. Ali era o Cris, centroavante. O Fabiano não peguei porque operou o joelho. O Gamarra tinha saído também. Já tinha saído ali. A defesa era Edmilson. Estava surgindo o Regis, tinha o Espino, o paraguaio. O André estava surgindo o gol. Tá? Lateral esquerdo tinha um carioca, Paulo César. E também jogava ali outra. Então era uma gurizada. Aí o Odair, o Clayton, tudo isso aí. O mais veterano era o Cristian, naquele time. O Fabiano ainda estava. Tá, mas não jogou comigo porque ele operou o joelho naquele. Ele não chegou a jogar. Tá aí quem nós demos a oportunidade, não foi bem. E eu tenho conversado seguidamente com ele, como mudou e o caráter também, um guri muito bom. Não aproveitou a oportunidade. Paulinho Cavalhada. Tu entrou no lugar do Celso Rotti? Que o Celso perdeu para o Juventude o Campeonato Gaúcho. 7 de outubro esse jogo. 7 de outubro. Gols do Inter de Betinho, Clayton e Christian. Betinho, isso era o meia. Cassiá Carpes, o técnico. Que veio do Japão. Cassiá Carpes, claro. Betinho mais veterano. Logo em seguida tu saiu para entrar o Otacílio. O Marcelo fazia o lado esquerdo. Marcelo também nas categorias. Agora já dá para cometer uma inconfidência. O Otacílio me pegou na portaria do hotel. Aí o cara mais velho, tá amigo, né? O Otacílio disse, onde é que eu fui me enfiar? Era fim do ano, não tinha mais muito o que fazer. Disse, mas era para terminar o ano. Eu não saí mais por causa de treinador, foi outra razão lá. Que eu brincando, inventei de brincar e não dá para brincar com as coisas. O REC ficou bravo, só tem gente da imprensa aqui que entra aqui para ver os atletas pelar na banheira. Mas e aquilo ali praticamente me derrubou. Não pode ter sido isso. Não, mas uma das causas foi. Eu fiquei bravo. A prova está que eu fui, ali o Inter estava com esse time aí, nós estávamos em 5º ou 7º lugar nessa fase aí. O Inter ficou pior. O Inter queria o G8. Exatamente. Porque nesse ano o Grêmio acabou se classificando, o Grêmio estava muito mal. Saborizado, um time simples, pegar aí perto do que gastam hoje. Cassiá. E tu sabe onde é que foi parar o Celso Rotti, né? Foi pro Grêmio e classificou o Grêmio. Uma resposta rápida, você pode voltar a ser treinador? Posso voltar pelo gauchão. É mesmo? Vou voltar pela minha casa. Mas já tá? Não, ainda não. Eu tô empolgação. Já tá, eu vou voltar. Já decidi que eu vou voltar. Se não for esse ano, será o ano que vem. Mas pelo gauchão que eu gosto, e aí a gente vai dar muita... eu acho que vai contribuir para esse aspecto do gauchão. Modéstia à parte, eu tenho muito a dar para o futebol ainda. E automaticamente isso, porque não tem, é uma coisa que é de origem. E você volta pelo Aimoré que sobe esse ano, porque a melhor coisa que eu sempre gostei foi os desafios. É isso aí. Volta o Cassiá com novos desafios. Boa pergunta, Geraldo. Valeu, obrigado, Maurício. Às 19 horas tem aqui ao vivo Cadeira Cativa.